Shalom, igreja. Eu venho trazer uma reflexão aqui para vocês sobre a oferta. E o texto que eu quero ministrar com vocês se encontra em 2 Coríntios, do capítulo 9, no versículo 6, que diz assim: Mas digo isto, o que semeia com moderação, também colherá com moderação. E o que semeia em abundância também ceifará. Aqui a palavra de Deus vem ao nosso encontro, né? Eu fiz uma anotação aqui, que mais ou menos um resumo, né? Que diz assim: semear é sempre uma atitude de fé. Tiramos do nosso prato para jogar no solo. Tendo essa postura de generosidade, a Bíblia diz que na economia divina não tem erro. Aquele que com fé semeia na casa de Deus, recebe do Senhor a garantia de uma ótima colheita. Essa palavra veio de encontro ao meu coração, que recentemente eu tive uma experiência muito boa com Deus. Eu estava esperando uma promoção no meu trabalho, que estava difícil de sair, não saía de jeito nenhum. E eu orando, perseverando na fé, acreditando que Deus ia prover, e sempre entregando meu dízimo, quando possível ofertando na casa de Deus, e estava tudo conspirando contra, né? Tudo indo ao contrário. Meu supervisor falava que não tinha vaga para a função que eu estava querendo. Os coordenadores também falavam que não tinha uma fila de gente na minha frente. Mas aí teve um dia que ele me chamou para conversar e falou: Felipe, tem muita gente na sua frente, mas assim, o coordenador falou que pode passar o seu nome na frente. E graças a Deus eu consegui minha promoção no trabalho. E para honra e glória de Deus, né? A gente vem tentando e se esforçando bastante, e Deus tem abençoado. E assim, teve outro acontecimento recente que ninguém sabe, né? Esse eu vou contar agora. Todo mundo sabe que eu tô noivo, né, da Letícia. E assim, a gente tá cheio de conta para pagar, um monte de coisa se acumulando. E eu vi com umas faturas assim, meio gorda para pagar. E eu fazendo as contas e não estava batendo. Aí eu falei: meu Deus, de onde é que vai vir esse dinheiro? Não sabia como eu ia pagar meu cartão. Eu falei: meu Deus, e agora? Aí eu tenho aquele título de capitalização, né, que eu faço com o banco. E todo mês eu tiro R$180 da minha conta. Vai direto para o banco, eles guardam. E eu participo de uns sorteios, né? Eu falei: meu, isso aí eu nunca vou ganhar. Eu só estou aí para guardar o dinheiro mesmo. E caiu justamente o valor que precisava para pagar a fatura do cartão. Veio o valor certinho que faltava para pagar os 2 cartões que eu estava devendo. E é nesses pequenos detalhes que a gente vê a grandeza e a generosidade de Deus com quem é ofertante, com quem é dizimista na casa do Senhor. Então, você que não é dizimista, que você não oferta na casa de Deus, seja dizimista, honra a casa do Senhor, que da mesma forma Ele irá honrar a vida de vocês. Porque é impossível a gente andar com Cristo e as bênçãos deles não nos acompanhar, né? Então, nesse momento, você que tem seu dízimo, a sua oferta, levante para a gente fazer uma oração, por favor. Quem está precisando dos envelopes, o Gui está aqui. Tem a maquininha também, que a gente está passando o cartão. Tem o Pix aqui atrás também na tela. Então, quem tiver alguma dessas opções, a gente está com a maquininha, tem o Pix. Então, vamos orar então. Grande Deus e poderoso Pai, aqui estamos mais uma vez na Tua presença, Senhor, para engrandecer o Teu nome e dizer o quanto és maravilhoso, Senhor. Nós não somos nada perante a Tua presença, Senhor Jesus, mas Tu continuas sendo generoso e bondoso conosco, Senhor Jesus. Que neste momento nós possamos adorar a Ti, Senhor, com a nossa entrega, com nossa adoração, com o nosso louvor e também com nossas ofertas e com nossos dízimos, Deus.
Que Tu possa, Senhor Jesus Cristo, abençoar a nossa vida grandemente, Senhor meu Deus, assim como a Tua palavra diz. Desde já Te louvo, Te agradeço e engrandeço o Teu santo nome, Jesus. Amém. Quem tem seu dízimo, a sua oferta, traga e pode trazer aqui na frente. Glória a Deus. Eu ia perguntar pro Felipe se ele já subiu umas vezes no altar, né? Intimidade com o altar, tranquilo, boa. A vez que eu fui no altar, eu falei, saudei a igreja e falei amém, glória a Deus, e larguei o microfone e saí correndo. Mas amém, queridos. Eu estava comentando com o pastor que eu falei, essa noite do sábado eu tô de folga, né? O pastor costuma falar isso. Tô de folga. Que aí tem que tocar, pregar, mas Deus vai nos enviando discípulo, né? E hoje a gente vai receber uma pregadora aqui, renomada, ó. Deus vai usar a vida dela poderosamente nessa noite. Vem cá, querida. Deus abençoe. Falei, não, deixa eu botar o pessoal para trabalhar, deixa eu descansar um pouco. Hoje está com ela aqui, em nome de Jesus. Tá nervosa? Normal, isso é bom. Isso mostra que você depende de Deus. Amém? Estenda sua mão para cá. Vamos estar orando, apresentando a vida da Natália aqui no altar, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós oramos nesta hora, Pai. Nós já recebemos, ó Pai, muita coisa do Senhor aqui nesta noite. Ó Pai, sentimos a Tua presença, Pai. Ó Senhor, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. E Deus, chegou agora o momento, ó Deus, principal do culto, Pai, que é a Tua palavra. Ó Senhor, prepara os nossos corações, Pai, para ouvir, Pai, a Tua palavra de direcionamento, de entendimento. Ó Deus, usa a vida da Tua filha mais uma vez, para a glória e louvor do Teu nome, Pai. Ó Senhor amado, o nervosismo, Pai, demonstra dependência. Então, nesta noite ela está falando, Pai, que ela depende do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que a Tua presença, Pai, que o Teu Espírito dê ela sabedoria e entendimento, Pai, para a glória e louvor do Teu nome. Amém e amém. Eu queria que você desse uma salva de palmas em nome de Jesus pela vida da Natália, que vai estar me ensinando nesta noite. Amém. E parei aqui em Mateus 6, 22. E eu estava pensando sobre como que anda hoje em dia o mundo. Como que as pessoas têm andado lá fora. Mas eu não digo as pessoas que não são cristãs. Nós, cristãos. Como nós estamos andando lá fora, no mundo. Aqui na Bíblia, quando você lê, os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Eu estava dando uma pesquisada assim, em algumas coisas e eu vi que a maioria das pessoas, elas pensam no olho como uma janela que permite a entrada de luz. Até anotei que tem um ditado que diz assim, os olhos são a janela da alma. Todo mundo já ouviu esse ditado? Sentido, né? É que se uma pessoa olhar nos olhos da outra, pode perceber qual sentimento está se passando dentro do interior. A gente tem essa sensação de que quando diz isso, os olhos são a janela da alma, é isso que a pessoa está querendo dizer. Entretanto, eu estava pesquisando mais a fundo, lá em casa eu tenho uma Bíblia, que ela é a tradução original do hebraico para a língua de hoje, porque a Bíblia da gente, ela tem a NVI, tem várias versões, então ela sofre algumas alterações e eu queria entender qual é o significado. Então tem alguns versículos que eu vou ler, que eu busco o significado direto da tradução do hebraico, para eu saber o que realmente quis dizer, porque às vezes para mim é confuso. E aí eu vi que antigamente os judeus, eles pensavam que o olho, ele era a origem da luz, ou seja, o sentimento que está dentro do coração será notado no olhar e isso seria refletido nas atitudes. Então, quando aqui diz que os olhos são candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, aqui eles estavam querendo dizer que as nossas atitudes,
né? Aquilo que a gente fazia tinha que ter luz, tinha que ser algo bom. Atitudes, tudo refletido em atitudes. E aí eu até anotei aqui que eu pensei que tudo em nossa vida, na sua vida, depende de como a gente vê as coisas. E como que a gente tem visto as coisas hoje em dia? Como a gente tem visto o mundo, como a gente tem visto o nosso redor. Falando por mim, por exemplo, eu tenho uma rotina muito puxada, muito puxada. Quem convive comigo sabe disso. Trabalho bastante, é intenso, eu trabalho longe de casa. Então, eu tenho que adaptar o meu tempo, eu tenho que cronometrar meu tempo, é uma loucura meu dia. E eu fiquei pensando, eu vejo que a maioria das pessoas, e isso eu não estou falando do outro, eu estou falando de mim, porque eu cheguei nesse nível onde eu me encontrei muito exausta, muito cansada. A ponto de eu falei, vou ter um piripaque. E aí eu falei, Deus, espera, preciso respirar, preciso dar uma freada aqui, o que está acontecendo? E eu comecei a notar que não era só comigo, eram com muitas outras pessoas, e principalmente com as pessoas que estão dentro da igreja, eu percebo isso. E aí eu falei assim, nossa, as pessoas elas estão sendo engolidas nesse ritmo excessivo que é esgotante, mas eu não vejo Deus como prioridade. E eu não estava vendo Deus como prioridade na minha vida. Então eu falei, peraí, tá aqui corrido, mas que horas que eu dedico a minha vida, o meu tempo, tudo que eu faço para Deus? Aconteceu uma situação essa semana, não posso falar nomes porque está sendo gravado aqui. Tudo que eu disser pode ser jogado contra mim. Mas aconteceu uma situação essa semana e eu realmente percebi como faz diferença a oração, como faz diferença a gente estar diante do altar, como faz diferença a gente entregar na mão de Deus. Eu tive uma questão no meu trabalho que, meu Deus do céu, me deixou piradinha, me deixou maluca. E eu falei, eu não sei o que fazer, não sei para onde ir. Falei, quer saber? Vou orar. E aí teve um dia que eu acordei, na segunda-feira. Na segunda-feira meu dia foi horrível. E no final de semana foi uma bênção. Eu cheguei na segunda-feira no meu trabalho, parecia que fizeram assim em mim. Ah! Falei, meu Deus do céu, da hora que eu entrei, a hora que eu saí. Eu falei, não, tá errado, tem alguma coisa errada. Eu fiquei mal, fiquei angustiada, não dormi direito. Quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi, hoje vai ser diferente. Decidi isso. Mas da hora que eu levantei, eu comecei a orar dentro de mim, fazendo tudo, trocando a hora para ir para a creche, estava aqui orando, ô Senhor, aqui abençoe, faça isso, faça aquilo. Comecei a orar pelo meu trabalho, fui para o trabalho cantando, ouvindo louvor, claro, porque a gente tem esse costume assim, né? De se edificar para ter um dia de tranquilidade, de paz. E eu fui orando, cheguei no meu trabalho, ninguém nem estava vendo que quando eu chego não tem ninguém ainda no setor. Aí eu estava lá baixinho, Senhor, em nome de Jesus, me dá um dia de paz. Senhor, não quero passar estresse. Comecei a orar, a declarar. E é sério, eu nunca tive um dia de tanta paz como nessa terça-feira. E eu falei assim, Deus, tá aí a resposta. Às vezes a gente não enxerga por que as coisas não acontecem, mas será que a gente tem entregado a Deus tudo aquilo que a gente faz? Tudo aquilo que a gente pratica durante o dia? Até uma ida, não à creche, para levar a Aurora na escola. Será que a gente pede para Deus para proteger, para nos livrar de todo mal? O tempo inteiro, assim, sabe? E eu sinto que falta isso, a gente está acomodado, a gente está acostumado, a gente tem o costume de vir na igreja, ora quando está aqui na igreja e depois quando a gente sai. A gente ora lá fora. Eu ouvi de uma pessoa assim, uma pessoa da igreja, eu não sei orar. Gente, oração é uma conversa com Deus. Às vezes eu não tenho força para orar, mas eu estou conversando com Deus. E eu falo, Deus, não tenho força para orar, mas vamos lá.
preciso de ajuda, preciso de auxílio, preciso de um caminho. E eu entendo que seja assim. A gente precisa colocar Deus como prioridade. Coloca, por favor, 1 Pedro 2:9. Tem um versículo de 1 Pedro 2:9 que fala o que eu e o que você, nós somos. Lá. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Se a Bíblia diz que eu, que você, nós somos isso, por que a gente tem falhado em dissipar as trevas? E eu fiquei me perguntando, por que eu falho? Se a gente é isso, a gente não tem que chegar e dissipar. Por que parece que as trevas engolem a gente? E eu falei, Deus, tá errado. Tá errado. Quando eu era pequena, eu fui criada em lar evangélico, né? E eu, desde pequena, ouvia que eu tinha que ser luz aonde eu estivesse. Todo mundo aqui já ouviu isso. Seja luz, seja o sal da terra, a luz do mundo. Onde você for, você tem que ser luz, tem que você ser luz. Como que praticar? Como ser luz? A gente busca isso, ser realmente a luz de Jesus aonde nós estamos, aonde nós vamos. Teve uma época que eu não me sentia luz. E eu me perguntava muito para Deus por que eu tinha que ser para o outro algo que eu não estava sendo para mim mesma. Porque eu olhava para mim e eu falava, nada brilha aqui. Por que eu tenho que ser luz para o meu irmão e para mim eu não estou sendo? E aí eu entendi que a resposta, claro, é muito óbvia, mas às vezes a gente demora de entender essa questão. A luz não é minha, é Deus. Se eu não tenho o Espírito Santo, Deus na minha vida, como que eu vou ter luz? Mas para eu ter Deus e o Espírito Santo, eu preciso orar. Eu preciso ter um relacionamento, gerar um relacionamento com o Espírito Santo. O que faz com que você sejamos luz é Espírito Santo. E eu te pergunto, você tem buscado o Espírito Santo? Você tem atraído o Espírito Santo para dentro de você? O que bloqueia? Qual é a dificuldade? Tem um problema no trabalho, tem um problema dentro de casa, mas você tem pedido para Deus a luz do Espírito Santo para dar o direcionamento correto? Nós somos geração eleita, o povo escolhido. A gente não tinha que estar se preocupando. Estou sofrendo. Gente, a gente tem Deus. A gente tem tudo. Não é? Se a gente tem Deus, a gente tem tudo. Hoje de manhã teve café de líderes lá na sede, eu estava lá. E o apóstolo fez uma ministração sobre não desistirmos. Ele falou sobre uma questão de pós-pandemia, o que gerou dentro das pessoas, e eu entendo que tudo aquilo que a gente vive hoje veio da pandemia, porque muitas pessoas se esfriaram, muitas pessoas ficaram sem esse compromisso, sem essa vontade, esse ânimo. Teve muitas pessoas que perderam pessoas queridas, e a gente viu a igreja dar uma desestabilizada aí, e a gente está nessa busca de tentar melhorar, de tentar fazer algo diferente, de tentar resgatar aqueles que saíram, né? E aí ele estava falando sobre medo. A gente anda com medo. O cristão anda com medo, né? A gente não tem que ter medo. A gente tem Deus. A gente tem tudo. A gente, nós, eu, você, nós somos a geração eleita, o povo escolhido. Nós temos um chamado. Cada um tem um chamado diferente, claro, mas cada um tem um chamado. Uns são chamados para ficar na porta e abraçar quem chega, e todo mundo sabe, porque sempre dizem aqui no altar,
eu não lembro se meu pai ou minha mãe, mas conhece pessoas assim diretamente que foram para a igreja e se firmaram com Deus por conta de um abraço que recebeu na entrada da porta da igreja. Isso é um ministério de acolhimento. A gente tem isso. Todos nós temos um chamado, mas será que a gente busca em Deus qual é o nosso chamado e a gente exerce o chamado? E aquilo que a gente tem, que Deus entregou na nossa vida como chamado, será que a gente procura melhorar para poder fazer cada vez mais de uma forma plena isso? Quando a gente vem na casa de Deus, será que a gente vem porque a gente está acostumado? Ou será porque a gente vem porque realmente a gente quer agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele faz nas nossas vidas? Qual é a intenção do nosso coração? Qual é o desejo do nosso coração? A gente precisa abrir o coração para deixar que o Espírito Santo de Deus faça essa revolução de eu vou mudar e eu não consigo sozinha, mas a gente vai com Jesus e é isso, continue a andar. Foi isso que a gente ouviu hoje, continue a andar. Até lembrei do continue a nadar, continue a nadar. Até a Dora ensina isso. Para achar a solução, nadar, no caso, andar. É isso. A gente tem que continuar. E por mais que medos venham, escuridão, parece que queiram nos assombrar. E uma frase hoje que falou muito comigo, que eu também ouvi do apóstolo, e eu falei, nossa, é verdade. Isso mexeu muito comigo, mas eu até anotei aqui. Às vezes a gente pensa que a gente está com uma sombra, né? A gente já andou na sombra, todo mundo sabe como que é. E às vezes a gente pensa que, nossa, parece que tem alguma coisa assim ao meu redor. E às vezes, a sombra que a gente vê sobre nós pode ser também as asas do Espírito Santo, nos protegendo, nos livrando, nos guardando, nos guiando. E às vezes a gente não enxerga dessa forma, mas o Espírito Santo sempre está lá com a gente. Então tudo que a gente faz, seja uma situação difícil, tudo, Deus vem, Deus nos ampara. Basta a gente colocar os nossos anseios diante do altar do Senhor. A gente precisa estabelecer uma comunhão diária com Deus. A gente precisa ter essa certeza de que é Ele quem segura nas nossas mãos, é Ele quem nos guia, é Ele quem nos faz ter as decisões corretas de tudo, né? Porque a gente não é nada. Sem Deus, nada. Eu não sou nada sem Deus. Eu, Natália, fui resgatada. Quando eu achava que eu não... já tinha desanimado, Deus foi lá e falou, não. E me fez enxergar que eu não sou nada sem Ele. Viver na luz é ter clareza do nosso objetivo, da nossa missão. Qual que é a nossa missão aqui na terra? Fazei discípulos e espalhar o evangelho a toda... A gente tem feito isso. Onde a gente vai, a gente faz isso? A gente faz discípulos? A gente espalha o evangelho? Será que a gente faz isso? E aí novamente eu volto lá para 1 Pedro. Nós somos a geração eleita. Gente, nós somos a geração eleita. Então a gente precisa fazer algo. Quando a gente faz para o reino faz por nós. É isso que funciona. Se nós estamos aqui com um propósito, uma missão, Deus entregou isso para nós. É muito claro isso, que tudo que a gente faz para Deus, volta. Não é a mão dupla, não. Tem gente que fala isso, né? Ah, é a via dupla. Nesse caso não é a via dupla, não. Não costumo falar que é a via dupla, não. A gente colhe aquilo que a gente planta. Quando a gente planta no reino, a gente colhe coisas do reino. Quando a gente planta bênçãos, nós colhemos bênçãos também. E nós precisamos entender isso. Que a nossa luz, isso que a gente precisa ter no dia a dia, está em Jesus. Está na comunhão que a gente busca ter com Ele todos os dias. O que nós precisamos ter, né? No caso. Põe Efésios 5:8, por favor.
Efésios 5:8 diz: pois outrora eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da... João 12:46. Glória a Deus. João 12:46. Eu que sou a luz, vim ao mundo para que todo aquele que quer em mim não permaneça nas... 2 Coríntios 4:6. Porque Deus que disse, das trevas brilhará é quem brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Esse versículo aqui está dizendo que das trevas nós brilharemos, a luz de Cristo, porque é Ele que ilumina a face para o conhecimento da glória de Cristo. Mas tudo isso aqui, dissipar trevas, ter luz, ser luz, andar como luz, depende de mim, depende de você, depende da nossa busca, depende do nosso engajamento espiritual para poder sermos aquilo que nós ansiamos ter, né? A gente vive essa coisa de, ai, e agora o que eu faço? Estou me sentindo pesado. Você está se sentindo pesado? Você tem orado a respeito disso? Tem pedido um direcionamento a respeito disso? Tem conversado com alguém a respeito disso? Nossa vida precisa ser luz para nós, para o outro, mas a luz vem de Deus, que preenche isso dentro de nós. E eu trouxe essa palavra, é uma palavra rápida, mas tem falado muito comigo isso, sobre essa necessidade de termos dentro da igreja um corpo estabelecido em Cristo, né? Muito me dói ver pessoas às vezes chegando dentro da igreja e porque elas têm apenas o costume de vir todo culto, todo domingo, né? Não vem nem de quarta-feira, vem só de domingo. Eu não venho de quarta-feira por causa do meu trabalho, mas tem gente que pode estar aqui na quarta-feira e não tá porque tô cansado, tô desanimado, aí chove da preguiça, né? E aí quando vem no domingo é só para o pastor falar presente, para depois o pastor não cobrar. Por que você não veio? Então eu tô lá no domingo. E a gente esquece que a gente está aqui na casa de Deus porque a gente vem para fazer o quê? É para pedir ou para adorar? Porque a casa de Deus é para adorar. Se a gente tem uma necessidade, pede, pelo menos eu penso dessa forma, a gente pede dentro da nossa casa, no nosso íntimo, no nosso dia a dia. Mas quando a gente está aqui na casa de Deus, nós estamos aqui para adorar, para agradecer, para louvar. E a gente tem que fazer isso de todo o nosso coração. E para termos isso, a luz de Cristo, a gente dá, a gente recebe. Então, para você receber, você está dando? A gente vê tantas pessoas aqui nos últimos tempos, contando vários testemunhos aqui, de coisas que Deus tem feito. E a gente percebe que são pessoas que realmente elas têm tido um entendimento sobre plantar dentro da casa do Senhor, plantar no reino do Senhor. E essas pessoas estão recebendo a colheita direto de Deus. E aí, inclusive eu vi um comentário de uma pessoa falando assim: nossa, mas não acontece comigo, eu só vejo acontecer com o outro. Por quê? E eu perguntei, por quê? Você acha que o outro é melhor do que você? Não. Nós somos parte de um mesmo corpo. A diferença está na busca que nós fazemos. A diferença está naquilo que nós entregamos. A diferença está naquilo que nós ansiamos diante do altar de Deus.
E eu quero orar nesse momento com vocês. E eu gostaria que você abaixasse sua cabeça e fizesse uma autoanálise. Olhasse para dentro de você e pensasse: o que está faltando dentro de você para que você seja luz aonde você for, para que as trevas se dissipem, para que Deus ele traga a clareza para o dia a dia, no caso. O que está faltando? Qual é a necessidade do seu coração nesse aspecto de ter uma intimidade com Cristo?